Jussara, né, mais conhecida aqui na cidade como professora Jussara. Professora Jussara. Nasceu aonde, Jussara? Aqui em Rio Grande. Olha, a primeira rio-grandense que eu entrevisto. É a primeira, hein? Não é bem... Eu sou rio-grandense, nasci aqui, mas na época não tinha registro aqui, né? Sim. Éramos registrados em Ribeirão. Então no meu registro está como Ribeirão Pires, mas eu nasci aqui justamente nessa vila. Justamente aqui, né? Na Aqui, Vila, a vida Vila São inteira, João. isso, uma vida inteira aqui. Saí por 2 vezes, quando me casei. Depois de um tempo, quando me separei, voltei para cá. E agora, uns 4 anos atrás, eu mudei de novo, fui para Ribeirão, fiquei 4 anos lá e de volta para minha terra. De volta pra terra. Bacana. Você estudou aqui, né? Estudei no Giuseppe Pisoni, estudei Sim. no Cassiano Ricardo. Nós somos até companheiros de. Lembra de mim? Você lembra de mim? Não Que lembro. vergonha, não lembro. Olha, que piada, não era pra fazer essa pergunta, gente, mas tudo bem, não lembra de mim, que coisa, fiquei triste, vou chorar, mas... Ai, meu Deus. Então, fala um pouquinho dessa época aí da escola, você consegue lembrar, assim? Nossa, o que te lembro recorda da escola, o que era que ficou marcado aí? Nossa, ficou marcado quando eu vim aqui, eu estudava no Cassiano, né, até o 4º ano. Aí vim para a escolinha do padre Giuseppe Pisoni, né? Que era Sim. uma salinha só onde tinha 3º e 4º ano juntos ainda. Sim, Aí quando construíram a escola, que hoje é a Giuseppe Pisoni, né? Levou o nome do padre. Aí nós fomos para lá, foi a primeira turma do Giuseppe Pisoni. releva o padre, você chegou a ter aulas com o padre? Eu tive aulas de catecismo com aquele padre. Levei cada reguada. Pois, as pessoas não falam, mas a gente sofria, viu? Nossa, falava alguma coisa, era reguada até. Você lembra disso também? Lembro, nossa, Nossa, muito cara. legal. Até uma pessoa falou assim pra mim, agora só falta catequizar o padre, não, é pra ele se tornar santo, né? Eu falei, não, eu sou o primeiro contra, eu sou contra, porque doía demais. E a gente não era muito santo, né? Então, Mas ele era maravilhoso. sim, as Estava em ações todas dele as eram... missas, estava sempre ajudando ali na entrega de cobertores que ele fazia, entregas de comida. Então, ele sempre pegava o nosso grupinho para estar ajudando, né? Mas foi uma época muito boa. Uma vez eu comentei com você numa conversa, falei assim, que você era da elite, né? Mas era mesmo, né? Sua família sempre foi dona de postos aqui, você era da elite mesmo. Pelo menos assim, vamos falar assim, mais do que a gente, né? Que eu sou imigrante pra cá, né? A gente chegou pra cá com terreninho, aquele negócio e tal. Você não, você já tinha uma história aqui, sua família já tinha uma história aqui, compuseram a elite. Você pensa nisso? Tem esse olhar? Não, nunca tive. Já falei pra você, Foi. imagina. Nunca pensei nisso, não. Mas era diferenciado, vamos dizer assim. Não, também não. Também não. Sempre trabalhei, sempre batalhei desde os meus 14 anos. Trabalhei minha vida inteira. Nunca parei para pensar assim, minha família tem. Eu sempre procurei conquistar aquilo que eu poderia ter, né? Que bacana. E de onde vem isso? Você acha que está vivendo também? Sim, acho que meus pais ensinaram, né? Batalhar por aquilo que você quer, né? É difícil até mais por ser mulher. Você encara essa questão da mulher na sociedade? Ou você acha que é uma questão que não tem toda essa relevância? Não, é bem diferenciado. Quando a mulher quer começar a trabalhar cedo, aí sempre vem empecilho de todo lugar, tanto da família como dos amigos. Para que trabalhar? Sim. Hoje em dia a mentalidade é diferente, né? Mas na minha época, teve bem isso contra meu pai, né? Que ele falava, você não precisa. Eu falei, eu preciso sim. Eu preciso ter aquilo que eu conquistar. Sempre fui assim, trabalhei no Banco Itaú, trabalhei com 14 anos de caixa de açougue. Caixa já foi? Nossa, meu pai queria morrer. Eu também trabalhei de caixa. Meu pai queria morrer. Imagina minha filha trabalhando em açougue. Falei, e deixa, tô ganhando meu dinheiro. Tá ótimo. Que bacana, cara, que mentalidade inovadora, né? Aí fui trabalhar, entrei no Banco Itaú, trabalhei por 5 anos lá, depois fui para a ferrovia. Aí fui trabalhar com o meu irmão. Aí fui fazer faculdade e comecei a dar aula. Aí foi paixão. Paixão. Ser professor é uma paixão da sua vida, você sabe? Nossa, pra mim, assim,
Poderia ser a profissão que fosse, mas se eu estivesse na sala de aula, eu estava realizada. Puxa, Sempre gostei, fiquei um tempo na coordenação do Cassiano, né? Fiquei 5 anos como coordenadora, mas tinha as minhas salinhas de aula durante o dia. Ficava na coordenação à noite e no dia tinha as minhas salinhas. E fiquei por 25 anos no Chico Melo. sua condição de mulher e de certa forma, é inovadora, né? Para a época, se nós considerarmos, né, 20 anos atrás, 30 anos atrás. 40 anos atrás, né? Não fala isso, me chamou de velho. Não é? Naquela época lá, a gente sabe que as mulheres eram bem mais... como é que vamos falar? Era bem mais conservador com a mulher, né? Era. E você teve toda essa vontade de criar sua própria vida, de... Sempre. Eu nunca quis depender de ninguém. Eu sempre achei assim, se eu ganhar o meu dinheiro, eu gasto com o que eu quero, ninguém pode me cobrar do que aquilo que eu estou gastando, né? Então eu sempre procurei trabalhar para ter minhas coisas. Que legal, legal demais. E aí você foi para a carreira de professora. Quanto tempo atrás? Já estou aposentada há 3 anos, né? Nossa, 3 anos aposentada? 3 anos. Fiquei 25 anos só no Chico Melo. Iniciei lá em Mauá, no Marcelina Maria, fiquei 1 ano lá. Depois, logo que eu ingressei, já vim para o Chico Melo. Então, eu fiquei no Chico Melo uns 25 anos. Nossa! Assim, fiquei na coordenação do Cassiano, como eu havia falado, né, por 5 anos, mas tinha uma sala no Chico Melo de dia. Aí ficava na coordenação à noite e dava aula de dia. Depois saí da coordenação e fiquei somente no Chico Melo. No Chico Melo. Fiquei 1 ano na coordenação do Mário Leandro, também em Ribeirão. Foi, acho que, o único ano que eu saí do Chico Melo. Fiquei por 1 ano lá, daí voltei para o Chico Melo e falei, não, é sala de aula. E dessa experiência como professora, o que é que você traz? Muita coisa, né? Nossa, uma vida inteira, né? Muita coisa. Ser Fala professora é você ser psicóloga, é você ser mãe, é você ser médica, é você ser tutora, é você ser tudo, né? Porque tudo eles procuram em você. Então você tem que dar atenção em todos os aspectos. Principalmente quando o aluno não está bem, você tem que perceber que ele precisa, que ele não está bem, que alguma coisa está acontecendo. Você tem que ter também essa percepção. Sim, entendo. Mas isso não é uma visão sua, uma visão mais elaborada sua? Ah, não sei, eu sempre procurei ver essa parte dos alunos. É um Sempre pouco procurei. mais humanizada, né? Com um olhar para o... Tanto é que eu sempre fui na casa dos alunos, os alunos sempre vieram aqui em casa. Eu tinha uma turma de alunos que chegava de final de semana, eles estavam aqui em casa, passavam o dia inteiro aqui, aquele grupo, aquele monte de alunos. E é difícil ver isso, alunos frequentarem casa de professores, né? Hoje existe toda uma barreira, né? Eles vinham aqui, eu ia na casa. Até hoje tem muitos ex-alunos meus que eu vou lá ver como é que estão, vou tomar um café na casa. Tem bastante alunos ainda que eu tenho muito contato assim pelo Face, pelo WhatsApp. Nossa! Tenho contato com alunos que... Muito diferenciado. Que eu dei aula para alunos, para os pais. Eu falei, gente, deixa eu parar, senão eu vou acabar dando aula para os netos. Né? É mesmo, né? Eu ia te contar, tanto tempo assim, você chegou a pegar outras gerações. Peguei. Pegou a geração do aluno, depois a geração do filho dele. Isso. Nossa, eu fazia reuniões de pais, a maior parte que ia lá dos pais foram alunos meus. Alunos seus. E você dava aula de quê? Português. Português e de inglês. Nossa. Era a língua portuguesa, né, da parte de gramática, e tinha o pessoal do ensino médio que era literatura. Literatura. Isso é uma lição de vida, né? Isso. Porque eu guardo muitas recordações, e o fato de querer ser jornalista, o fato de querer escrever, gosto de escrever um pouquinho. Tem muitos erros, viu, professor? Mas é assim, o fato de você gostar de olhar para as coisas é porque leu sobre coisas. Então, acho que te aguça a imaginação e a observação. O que você poderia falar dessa experiência? Você acha que essa é assim mesmo? A pessoa que lê, que é vamos dizer, orientada a ler, ela já traz uma visão
diferente do mundo? Traz. Eu sempre falei, quem lê bastante, quem escreve bastante, acaba aperfeiçoando até a personalidade, porque ela muda a visão de mundo. E é o que precisamos mais hoje em dia, né? Mais leitores e mais pessoas críticas. Críticas. Porque se você lê bastante, você acaba sendo crítico. Você acaba pegando os pontos, né? Entendi. Essa observação do mundo que você faz como professor é muito interessante, porque já não é uma coisa usual, não é? Hoje é um método, né? Pode até ser. Só as metodologias, né? Isso. E você se sente muito longe disso? Afinal, não faz tanto tempo que você saiu, né? 3 anos não é quase nada, né? Você não nota essa diferença entre você e o que é usual? Não, acho que não. Não. Eu ainda peguei muito essa tecnologia, peguei essa parte que está usando agora ainda, né? Então não faz tanto tempo assim que eu saí de uma sala de aula. E que ainda se usa muito pouco, né? Você acha que... Muito. Muito pouco, né? Tem que usar mais. Tinha que usar mais. Fala um pouquinho sobre isso. Você é tão timidazinha. Fala um pouquinho mais sobre isso aí, sobre a sua visão da tecnologia, o que é importante como professora, né? Óbvio. Não, eu acho assim, que nem nas escolas, o governo poderia melhorar essa parte da tecnologia. Que ele coloca os computadores, mas não dá assistência. A maioria tudo quebrados, defasados. Tentávamos fazer assim uma pesquisa, não tinha nem como. Cada vez que ia usar, a maioria tudo sem manutenção, tudo quebrados. Isso foi muito tempo. Aluno não gosta de ficar em livros, pesquisando em livros. Sim. E nós tínhamos uma ferramenta maravilhosa na mão e às vezes não podíamos usar. Sim. Que era usual, coloquial, era a coisa do tempo deles, né? Era um pouco de trazer a escola para o tempo deles. Uma coisa linda que aconteceu de 2010 para cá, da tecnologia, é que a tecnologia saiu de um quadrado dentro de um canto da casa, no canto da sala ou no escritório, para ser algo que está na tua vida, né? Que está no teu corpo. O celular caminha para você para tudo quanto é lado, né? Todo lado. Então a tecnologia hoje ela está embutida em você. Tem muita gente que se perdeu o celular acha que desmaia. Você não acha que essa forma de ver o mundo, que já afeta os seus alunos, quando ele chega na escola e não vê essa interação, você acha que faz muita falta para ele assimilar o mundo ao redor? Depende muito. Porque se deixar liberado o celular, não faz mais nada, né? Eu usava muito celular com eles em sala para pesquisa. Quando não dava para usar os computadores, usávamos o celular. E que nem eu sempre falei para eles, vocês têm uma ferramenta na mão para usar. Não ficar só jogando, brincando, mas dá para vocês viajarem para o mundo. Dá para vocês conhecerem tudo. E às vezes vocês não aproveitam, não sabem usar o celular. E é importante saber usar o celular também, não só ficar com eles para brincar. Como ferramenta, né? Usar como ferramenta mesmo. Acho que a tua fala de ferramenta foi lúcida. É exatamente isso aí. Como uma ferramenta. Eu usava muito com eles. Tanto é que às vezes eu até compartilhava meus dados móveis. Aí colocava lá, eles entravam tudo pelo meu, acabava com meus dados móveis, né? Mas eles usavam para eles fazerem pesquisa em sala de aula. Eu passava e falava, estou olhando se estão fazendo mesmo. Aí passava o tema para eles e eles ficavam pesquisando dentro da sala. Era muito interessante isso. Você é uma pessoa diferente, né? Não é o usual. A Jussara é bem diferente mesmo, né? Até nas posições que toma, né? A posição de ser mulher, a posição na sala de aula, de ceder a tecnologia, de entender a tecnologia como uma ferramenta. Essa coisa você nota de você? Também não nota? Não. É porque eu acho assim, uma coisa que eu sempre falei, eu acho que eu aprendi muito com gente que não estava na faculdade. Eu aprendi muito com um amigo do meu pai chamado Seu Lau, que ele nunca foi para a escola, era analfabeto, mas ele falava com uma desenvoltura e ele falava dos assuntos na visão dele com muita seriedade, com muita profundidade. Então eu achava lindo aquilo ali dele.
Mas tem gente que não é, né? Tem pessoas que são usuais. Ela usa exatamente aquele pedaço, só aquele pedaço, deu certo ali, fico ali, não saio daqui, não é? A maioria dos professores é muito isso. Eu tenho conversado com muitos e eu vejo que é muito isso. Eu uso a técnica que está lá, se não der certo, não deu, eu usei. Você não, né? Você vai além, né? Eu acho assim, as pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto. Aprendi daquele jeito, eu tenho que fazer daquele jeito. Não tenta mudar. Eu acho que nós temos que estar sempre mudando e acompanhando. Tem que estar acompanhando não só as tecnologias, mas a cabeça da juventude. Que às vezes eles estão tão perdidos que precisa de alguém ali do lado para estar, não direcionando, mas entendendo. Porque o que eles precisam muito é isso, alguém entender eles. Entendi. Então, eu diria que você já é um software que é avançado, né? O teu software já está avançado. Porque você consegue ter visões da vida que outros não têm, né? Voltando lá, você foi casada? Teve filhos, né? Ah, é? Quantos filhos você teve? Um só. Só um? E bacana, como é que foi essa relação? Desse mesmo jeito aí? Essa mulher moderna na relação com o filho também? Sim. Pode contar um pouquinho pra gente? Dessa relação? Que eu acho que deve ser legal, né? Você ter... Por exemplo, eu gostava muito da minha mãe porque ela era uma pessoa que a gente podia conversar. Mesmo se ela não soubesse do problema, ela ouvia. O que já é uma coisa fantástica, né? Alguém que te ouça, né? A gente sempre procura, às vezes a gente erra muito em querer estar ouvindo demais. Ah, sim. Às vezes a gente acaba misturando amigos com pais. E hoje eu tenho uma visão diferente disso, que se eu tivesse sido um pouquinho mais rígida, teria sido diferente em muitas coisas. Mas isso deixa pra lá, vamos para outro. Sim, mas a rigidez não... O que é ser rígido, né? Porque essa relação de pai e filho é uma coisa meio estranha, porque é muito diferente quando a gente olha para a pessoa com amor e quando a gente olha para ela pela casualidade, não é? Então não tem erros, né? Acho que, eu não sei o que aconteceu, mas é assim, cara, não tem erros. Você deu o melhor de você, eu aposto disso. Olhando para você aqui, com essa sinceridade toda aí, você deu o melhor de vocês. Eu não acho que é erro. E também não acho que haja zona de conforto, né? Porque, veja você estava lá com seu pai não precisa trabalhar, mas você foi. Então, significa que poderia ser para ele uma zona de... Mas para você não era. Você entendeu a colocação? Acho que isso é muito assim em relação às mulheres também, né? Porque as mulheres eram mais podadas. Bacana. Os homens têm mais aquela liberdade, você tem que trabalhar, você tem que sair. Mulher já não. Mulher sempre foi mais podada, você tem que... antigamente era criada para casar, cuidar de casa. Verdade. E não ter a sua liberdade, né? Há 50, 60 anos as mulheres não tinham direito a voto. Não tinha direito a voto. Não é? Eu peguei uma época, né, que mulher era mais... Vai bordar, aprender a cozinhar. Jura? É verdade, eu sei disso. E eu já sempre fui contrária a tudo, né? Nunca gostei de bordar, nunca gostei de cozinhar. Fui aprender agora, depois de velha, né? Mas na época eu gostava de andar de moto. Não existia mulher que andava de moto. Eu fui a primeira a tirar carta em Ribeirão, habilitação de moto. Olha que bacana, legal demais. Aí eu sempre fui contrária a regras, né? Eu sempre gostei de seguir aquilo que eu achava que era bom para mim. E você levou essa liberdade ou esse jeito de viver para outros níveis da sua vida? Na parte de estudo. Sempre levei isso, que eu sempre falei assim, que a gente ganha liberdade através daquilo que você conquista, através do estudo. E nós, assim, acho que podemos fazer a diferença através do estudo, que é a única ferramenta que a gente tem para conseguir alguma coisa. Entendi. Não é? Aí fui, batalhei, estudei, fiz faculdade de letras, depois fiz de pedagogia, aí fiz na faculdade de espanhol, aí depois eu fui fazer cursos de naturopatia, fui trabalhar com massagens, reiki, shiatsu. Jura? Olha só. Fui trabalhar com toda essa parte. Até que eu me encontrei na parte
do kardecismo, né? Na Aí parte espiritual. Na parte espiritual. Aí eu entrei para a irmã Sheila, né? Primeiro fui para o Caminho da Luz, comecei a frequentar lá. Aí comecei a trabalhar na parte de cirurgias espirituais lá. Aí fui pro caminho da Luz, o pessoal saiu, foi para a irmã Sheila. Aí comecei na irmã Sheila, estou há 15 anos lá também auxiliando. Que é uma coisa também que trabalho eu. É sim, engraçado, né? Trabalha com as pessoas, mexe com a parte sentimental, com a parte emocional. É onde que eu me encaixo, onde que eu me vejo hoje. Sim. Saí totalmente assim do professor, da sala de aula, para algo mais amplo como vivência. Uhum. Eu não entendi qual o amplo da vivência aí. Como é que você fala? Me explica um pouquinho. Você vê o ser humano como ser humano. Você dá valor para a pessoa, para os sentimentos. Você tentar entender as pessoas, auxiliar as pessoas, aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, você ir atrás, trabalhar com moradores de rua, trabalhar com famílias carentes, trabalhar com aquelas pessoas que estão com problema de depressão, que estão com problemas familiares. Então, de certa forma, lá no aluno, assim, eu vejo que você já era assim, né? Foi então, uma continuidade, sei, né? É uma continuidade. Continuidade. Sei, porque do que você me falou até agora, sei, para mim não é tão diferente do que você já fazia. O olhar diferenciado. Que eu acho que é a grande dificuldade que a gente encara no lado profissional e no lado humano. Né? Porque não se encaixa. Tinha um colega meu que dizia assim, se você não for um bom humano, bom profissional você não será nunca. Você tem que ser um bom humano. Você tem que ser um cidadão, olhar o outro. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito na sociedade moderna, é o olhar o outro. Nós somos muito, vamos dizer assim, egocentristas, né? Nós olhamos só para nós, para as nossas necessidades, e a gente esquece que do outro lado, tudo que nos conduz à vida é com o outro. Nós moramos em comunidades, vivemos em comunidades e assim vai, né? Com certeza, não somos uma ilha, né? Realmente, não então, somos. Né? Temos que estar convivendo em sociedade e aprender a dar valor para a sociedade também. Sim. Porque existe, que nem nós que somos aqui do Rio Grande, o pessoal sempre tem aquela discriminação por morarmos mais longe, fala que aqui é uma cidade dormitório, que não tem nada aqui na nossa cidade. Então, acho que as pessoas aqui têm que aprender a valorizar aqui, aquilo que nós temos de bom aqui. E olha que nós temos muita coisa maravilhosa aqui na cidade, né? Nós só temos aqui, nós estamos em cima do maior aquífero do planeta, o aquífero Guarani. A água, então, que está faltando no mundo, nós temos de sobra aqui. Então é a maior riqueza. Cara, eu achei muito, muito bonita essa coisa da prestação, de se doar para o mundo. Como é que você chegou nisso? Lá como é que fala? Na busca religiosa, foi isso? Isso. Olha, acho que é um lugar onde me encontrei. Eu fui lá para assistir a palestra, comecei a assistir palestra e começou a me encantar tanto, ver o olhar que eles tinham. Aí comecei a estudar. Uhum. Você viu que eu gosto de estudar, né? Ainda bem, né? Gosto de ler. Eu gosto de ler. Gosto de ler muito, gosto de entender aquilo que eu vou fazer. Aí comecei a me aprofundar nas leituras de Allan Kardec, do kardecismo, dessa parte de cirurgias espirituais, o que levavam. Comecei a estudar, ler. E vi que realmente aquilo ali era onde que eu precisava estar. Entendi. Que era o meu lugar. E é o lugar onde eu me sinto feliz e estar trabalhando em prol das pessoas. Tinha um grande médium do Brasil, aqui eu me esqueci o nome agora, me perdoa. Tinha um grande médium também que foi, o mundo todo ovacionava ele. Eu fui o nome, Chico Xavier, né? Que eu li algumas coisas dele. De humildade. Uma coisa, uma vida de entrega mesmo. Entrega. Isso que te comove, essa entrega. E como, viu? Porque se as pessoas pensassem mais nos outros, eu acho que não existiria tanta fome, tanta gente jogada nas ruas. Se as pessoas tivessem um pouquinho só desse olhar, que é o que falta na sociedade, né? Olhar um pouco pelos outros. Sim. A gente,
para falar disso, para falar de religiosidade, é uma coisa um pouco complicada, né? Até muito porque complicado. é muito complicado. Existe mas... muito preconceito sobre a religião ainda. Sim, sobre essas coisas a gente ainda, apesar que faz parte, eu acho que faz todo ser humano, pelo menos 50% dele é religiosidade, seja numa religião ou seja no próprio ato da vida, de conviver, etc e tal, e de olhar para os outros. O que dificulta muito é essa nossa ambição de querer ser dono de tudo, né? Isso que mata. O canal tem essa vontade de ouvir as pessoas, e no fato de ouvir as pessoas, dá para o mundo um pouquinho delas. Porque muitas vezes na correria da vida a gente acaba esquecendo das pessoas. Como é que você se relaciona? Foi ficando madura, aí teve um relacionamento, se separou, aí tem o filho vai crescendo também, as coisas vão mudando de uma maneira muito rápida na vida da gente. Quando a gente vê, já mudou. Não... Já. E aí essa religião serviu para cumprir essas... Não diria perda, porque eu também não concordo muito com o nome perda. A gente não perde nada. Não perde tudo nada, a gente está dentro da gente. Né? Exatamente. Só muda o leque, né? Muda o leque, a forma de ver. Mas foi mais ou menos por isso aí, esse caminho até chegar à religião, ao que você faz hoje? Foi acho que tudo. Tudo levou a isso, né? Perdas, transformações, mudança do foco da vida. Às vezes você estava querendo por um caminho, mas aquele caminho não era legal, você teve que mudar a sua rota. E com essas mudanças de rota, acabei chegando nesse ponto, né? Nesse ponto. Eu me lembro que eu ganhei uma medalha na prefeitura, eu não me lembro bem a época, mas aí me falaram para mim que ia ter o concurso de Miss Rio Grande da Serra e tal. Chegou a participar disso, Jussara? Porque você é tão linda, né? E era mais linda ainda na juventude, né? Aquela flor e tal. Foi muito tímida, nossa. Você nunca quis ir para esse lado? Não. Eu ganhei quando entrei na faculdade. Tá. Me colocaram assim... Aí fiquei com o Miss da faculdade, né? Mas, assim... Nada de participar de concurso, essas coisas. Pela timidez. Nossa, acho que eu ia infartar em cima de um palco de alguma coisa. Tá bom. E falando dessa... Como é que chegou essa... Você falou bem en passant. Fala um pouquinho mais de como chegou a religião. Conta um pouquinho sobre esse negócio de cirurgia que você ia falar, né? Que você faz cirurgias, essa coisa. Eu não. Explica aí pra mim. Não, nós temos um médio de cura que é conhecido no Brasil todo, quase, né? Que vem muita gente aí. E eu só auxilio lá dentro como eu posso dizer, uma enfermeira. Não é nem uma enfermeira, é uma auxiliar, realmente. A gente faz as tarefas ali dentro, né? Do passe, a tradução das psicografias. E essa parte. E nós temos um médico que atende através desse médium, né? Que é muito bom, conseguimos muitas curas, mas tudo dentro do propósito de Deus, né? Sim. Ele trabalha levando a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e tudo está nele, né? Tudo está nele. Então, se estiver dentro da vontade de Deus, se tiver que ter alguma cura, é através de Deus. Tudo que nós fazemos é através dele. E é uma obra maravilhosa. Não sei se você já ouviu falar do Irmã Sheila em Ribeirão Pires, que é bem conhecido. Bacana. É uma tarefa maravilhosa. Tarefa maravilhosa. Você pega as coisas para fazer sempre com essa vontade toda aí, sempre com esse amor, sempre com essa garra? Sempre. Se você não tiver amor por aquilo que você faz, você não consegue fazer nada. Sim. Eu acho que em tudo quanto é profissão, tem que ter o amor. O amor move, né? As coisas. E amor é uma coisa tão lúdica e tão presente. É estranho, né? Falar sobre amor, né? Como é que essa vivência fala para você? O que é o amor? Estou sendo meio filosófico aqui, né? Não sei se demais, mas... O amor acho que é a caridade, né?
Se você não tiver a caridade, você não tem amor. Então, como o Chico falava, fora da caridade não há salvação, não é fora de igreja, não é fora de doutrina, né? Então, sempre nosso palestrante lá fala, bem nessa tecla, fora da caridade não há salvação. Então, o amor vem através disso. Se você não tem amor, como é que você vai conseguir fazer uma caridade, auxiliar seu irmão? Porque afinal somos todos irmãos, não é? Eu entendo que é difícil falar dessas coisas, até porque teve o rapaz lá que usava esses ambientes para causar maldade. Teve um agora que também está em pauta aí, que é a mesma coisa, usa, né, as igrejas evangélicas que apoiaram aí nas últimas eleições, que virou um tabu no país, né, que é meio difícil falar sobre esse aspecto da religião, porque aí eu vou para outro canto, né? Mas eu não quero ir para outro canto, eu quero estar aqui com você. E essas coisas não te afetam, né? Porque você vê... Não, porque nós temos um trabalho sério. Lugares que você vai, que fica pedindo dinheiro, que fica cobrando, que quer receber por uma ação, dificilmente vai ser um lugar onde está falando em nome de Deus. Lá não é cobrado nada, trabalhamos por amor e com amor. Então ninguém cobra nada para fazer nada. O médium mesmo vem com a gasolina dele até lá, trabalha o dia inteiro doente, que às vezes ele vem porque não é porque nós trabalhamos, é que nós temos benefício da espiritualidade, né? Passamos por todas as provas também, provas da doença, por tudo que tiver que passar. Ele vem às vezes doente para trabalhar em prol das pessoas e não pega um tostão que alguém ofereça. Entendi. Então isso é trabalhar por amor. Agora fazer que nem outros aí que a gente vê pela televisão, que vai lá, cobra tanto, você tem que deixar tanto de dinheiro. Como é que você pode trabalhar o amor cobrando? Deus nunca cobrou nada das pessoas para dar o amor, não é? Sim, pelo que a gente sabe né? Nunca Então, cobrou nada. O trabalho sério é esse, você trabalhar com amor e não por dinheiro. Se está cobrando, não é sério. Bacana. Eu ia perguntar como é que foi os 3 anos, toda essa agilidade na escola, toda essa vontade de ensinar e de usar as ferramentas, que eu achei fantástico, né? Uma coisa bem fora da caixinha. E aí eu ia perguntar como é que foi ficar fora da escola, não ter mais o convívio. Aí um ponto. Não, é assim, foi bom para descansar, que é muito tempo trabalhando, mas a falta dos alunos, a falta de estar em contato com eles é muito grande, é difícil. Você sente assim, você vê às vezes alguma professora falando, tem as amigas ainda que são professoras, você fala, puxa vida, que vontade de voltar. Mas aí tem a mãe, né, que tem que cuidar, tem a casa. Acabei suprindo essa falta com as tarefas lá do centro, né? Aí não posso não perguntar, né? Mas que também tem uma coincidência aí, que você não é nada demais, Jussara, calma. É assim, cara, o fato de você ter parado há 3 anos, se aposentado há 3 anos, coincide exatamente com a pandemia, né? Que foi o afastamento. Foi, bem no começo. Sim, e aí é pior ainda, porque aí você, além do teu contato, você não podia ter o contato, não é? Como é que você olhou essa época da pandemia, que ainda não acabou, né? Ela não acabou ainda, mas que o lockdown já acabou, já parou e tal. Como é que você acompanhou isso? Como é que você viu você, a sua família, a escola, o mundo? Na parte da escola eu me aposentei bem no início mesmo. Sim. Quando começou a pandemia, eu saí em fevereiro, a pandemia começou a fechar tudo em março, né? Entendi. E eu parei em fevereiro, logo no comecinho das aulas. Eu acho que foi essa pandemia, veio mais assim para você se voltar para você, né? Ver família, tentar olhar pelas pessoas, né? Apesar que não aconteceu muito assim no global, né? Porque muitas pessoas acabou... que nem eu vi um episódio quando falou assim, vai faltar
papel higiênico, vai faltar não sei o que, todo mundo correu para comprar. Não pensou no outro que poderia precisar também. Sim. Eu acho que o que era para ser uma volta interior acabou. Não sei, assim. Algumas pessoas teve essa reflexão, teve essa parada, tentou se proteger a família, mas teve outros também que foi muito egoísta, né? Sim, no Mostrou país. o lado egoísta, né? No país teve o próprio presidente não aceitava a pandemia, nem aceitava o lockdown, nunca aceitou, que já é uma coisa agravante demais. Mas no mundo, na França tinha uma pensadora contemporânea, me esqueço o nome dela agora, sou péssimo em lembrar, acho que é Chase, e ela dizia o seguinte, que na pandemia as pessoas iam aprender a ser mais solidárias, que a economia seria mais solidária, porque com essa parada e com as perdas ocasionadas pela pandemia, a Europa perdeu gente demais, Itália, França, Alemanha, perdeu gente demais, principalmente por lá muito idosos, né? E ela dizia que ia ter essa mudança, mas eu nunca vivenciei essa mudança. É o que nós esperávamos, né? Que mexesse com o interior das pessoas, né? Mas eu acho que o egoísmo... É o negativismo, né? Infelizmente, Negar. O negativismo, o egoísmo predominou. O que nós achávamos que as pessoas iam ser mais solidárias, eu acho que teve mais o egoísmo, infelizmente. Mas teve muita gente que foi solidária, viu? Sim, eu acho também, eu vejo isso aí. Nossa, teve muita gente. É assim, que nem eu vi várias pessoas falando, quem é bom acabou sendo melhor. Sim. E quem já era ruim acabou sendo pior. Então ele teve esses dois pontos, né? Quem é bom de qualquer jeito. Só melhorou. Aprimora aquilo que a pessoa tem dentro de si, né? Aprimorou. Mas teve muitas pessoas que acho que não mexeu com eles. Não, né? A gente nota claramente isso. Nota claramente. Muito claramente. Eu não diria nem se é uma divisão da sociedade, porque eu também acho que a gente não pode olhar só o lado ruim da moeda, né? Porque tem o outro lado. Tem que olhar os dois lados. Para tentar fazer com que os dois virem um, né? Acho que a física não deixa, né, professora? A física não deixa, né, professora? Mas a nossa obrigação como seres humanos é isso, né? E gente como você é fantástico para isso, porque são pessoas assim, essa calma toda que você tá aí, até tô estranhando, mas... Meu Deus, Não, nervosa não. Cara, foi muito bom conversar com você. Acho que muito pelo contrário do que você falou para mim. Não, eu não tenho nada a dizer, você tem muito a dizer, disse aí, né? E essas reflexões da vida que você nos proporcionou aqui, eu acho interessantíssima, né? Pensar sobre esse negócio do ser humano egoísta é terrível, né? E é um reflexo na sociedade cada vez maior, né? Cada vez maior. Você nesse trabalho seu, você faz o que exatamente? Lá, a igreja, não sei como como eu me refiro aí, ao grupo? É um centro espírita. Um centro espírita. Lá vocês fazem o atendimento, assistencialismo, essa coisa? Temos assistencialismo, tem a parte das cirurgias, tem a parte que trabalha com depressão, tem psicólogos. Muita gente deprimida? Nossa, muita. Jura? O que vai de pessoas com depressão é assim, fora de série. E não é só velhos, não. Adolescentes, crianças, muita gente que procura. Nós temos um trabalho de orientação espiritual, né? Aí a pessoa vai, passa, conversa com as moças, explica o problema. Aí temos os passes de tratamento, que é uma limpeza energética, né? Tentando harmonizar o espírito, né? Que legal, harmonizar o espírito. Harmonizar, porque muitas pessoas precisam dessa harmonização, né? Fazer uma limpeza energética. Aí nós trabalhamos com isso, com os passes, né? Que bacana, cara, muito legal. São reflexões na vida, né? Tinha um poeta aqui, o Nego, que é um poeta da capital aqui, que ele fala que nós somos egoístas. Não tem jeito. Você tocou muito nessa tecla aí, né? E
O que fazer para mudar isso? Você como professor, com essa vivência toda, uma vivência linda lá na sala de aula, e que acho que não saiu, acho que lá no centro você é uma professora também. O que fazer? O que você tira disso tudo aí, desses anos de magistério, nesses anos de luta aí? Essa parte do egoísmo acho que já faz parte do interior de cada um, viu? Porque é difícil você trabalhar isso nas pessoas. Porque às vezes já está enraizado dentro da pessoa. E eu acho que para trabalhar isso, acho que é só através de trabalhos voluntários, ir auxiliar o irmão, ir para a rua e ajudar. Se fala muito na formação da família, como é que você pensa nisso? Hoje em dia a família está muito... Mudou muito o conceito de família, né? Sim. Antigamente família era pai, mãe e os filhos. Hoje a família está em volta, a mãe separada, o pai separado, criado pelos avós, criado pelos tios. Então mudou muito o conceito de família hoje também, né? Sim. E isso também mudou muito o conceito que eles têm de sociedade. Sim. O que eu acho estranho, você como professora, não sei se vai concordar comigo, na nossa época de adolescentes, lá atrás, então o master da família era o pai, né? E era ele que você tinha que responder, era ele que era a obrigação de defender a família, de cuidar da família dele. Hoje a gente não tem mais essa figura, embora nós sejamos um governo presidencialista, provavelmente se pensou muito no pai, né? Que o presidencialismo é uma pessoa que cuida de todos, como na família o pai o é. Mas embora nós já não estamos mais isso, o modelo de família hoje é bem diferente. Até antes da pandemia, os responsáveis pelas famílias eram os avós. Eles eram avós da família, né? Eu não sei qual a palavra, tem uma outra palavra, eu me esqueci agora. Eles eram o chefe de família. Né? Então não era mais o pai. A figura do pai foi sendo jogada à revelia hoje. Mas se você for ver, hoje nós estamos numa sociedade matriarcal. São as mães mais que cuidam das famílias. Sim. Uma grande parte é as mães. A grande provedora é a mãe. A mãe que é a provedora, a mãe que educa, a mãe que faz praticamente tudo. E muitos pais pai só assim no fazer, que acaba abandonando, saindo fora, deixando a mulher tomando conta. E a mulher que tem que dar conta de tudo, né? Isso deve falar muito para você, assim, uma feminista de carteirinha? Deve falar muito, né? Fala bastante a você faz essa leitura com... Sim, eu criei meu filho praticamente sozinha, né? E estou criando meu neto agora que mora comigo, né? Tenho um neto que mora comigo. E acho que a mulher acho que dá conta hoje em dia. Você acha? Eu acho que a mulher está dando conta. Não é muito isso que está ocasionando aquilo que você falou um pouquinho anteriormente, da depressão, da busca por respostas mais imediatas? Tem os dois lados da moeda, né? Tem os dois lados. Sim. Falta muito isso também para os adolescentes, né? Falta muito isso, o pai mais presente, a mãe às vezes mais presente, esse carinho, essa atenção. Às vezes por trabalhar demais também, os pais não dão essa atenção que os filhos merecem, né? Eu acho que isso está causando muita depressão. Às vezes a gente atende assim, adolescentes, eles falam, eu precisaria só de um pouco de atenção. Sim. Mas muitos pais acham que a atenção é dar uma bicicleta, um brinquedo, pôr comida na mesa. A questão econômica aí da coisa. A questão econômica. Esquece daquela parte do carinho, do sentimento. Voltando lá, a mulher, a primeira motociclista de Rio Grande da Serra. Adorei essa primeira motociclista, foi muito legal. Eu e uma outra, duas que tiramos carta de moto junto, eram as duas que andavam na época. Então, eu vejo assim que você era avançada nesse sentido na época, mas hoje se você sai para qualquer lugar, você encontra muitas mulheres sozinhas, elas já não estão acompanhadas.
Você vai para um bar aí, um boteco, mesmo aqui na vila, você chega lá e a grande maioria já não é homens, são mulheres. E aí você vê que essa questão da mulher estar assumindo essas responsabilidades está mudando ela também. Por exemplo, eu li um relatório que diz que as mulheres já estão quase igual aos homens morrendo de ataque cardíaco, que antes não era só que morria, mas as mulheres já estão. Muito. Você tem esse olhar, assim, essa visão do papel da evolução da mulher na sociedade? Eu acho assim que a mulher evoluiu muito, por um lado, mas regrediu pelo outro. Porque ela evoluiu assim na parte de trabalho, de liderança, de buscar o seu eu, mas por um lado ela se vulgarizou também, deixou a parte familiar para trás, deixou muita coisa a desejar. Isso é uma pena para a sociedade. Isso influencia muito os que estão vindo. Sim, mas você não acha que isso era um reflexo inevitável da ocupação de espaço? É inevitável. Você vê até pela vestimenta. Em tudo. Entendi. É um processo que, como eu falo, não tem volta. Essa evolução vai indo, mas aonde vai parar isso? Eu perguntaria para você, onde vai parar isso? Aonde vai parar? Que bacana, cara. É uma reflexão que é interessante, porque ela vem para o nível social, vai para o espiritual e ela volta com os reflexos que isso custa, né? Para o ser humano, né? Às vezes os reflexos não são tão bons. Sim, com certeza não são. Né? Para ver só o que está acontecendo na nossa sociedade, né? Infelizmente, esse conceito de família, esse conceito de tudo está se acabando, né? É uma modernidade que não é tão moderna, né? Não é tão moderna. Bacana. Jussara, foi um prazer demais conversar com você. Tá vendo? Doeu? Não doeu, né? Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Infelizmente a gente vai terminando por aqui, tá bom? Pode fazer as suas considerações finais. Só quero agradecer por você ter me dado essa oportunidade de estar aqui falando, mesmo estando morrendo de vergonha. Nada, mas que é isso. Eu agradeço muito de poder estar aqui, de poder estar falando um pouquinho da minha vida, de poder estar como ser humano me expondo, né? Isso é muito bom. Eu agradeço muito. E eu que agradeço, Jussara. Obrigadão. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.